e talvez na boa vontade, que a gente não sabe se é boa vontade assim. Mas ele chega com esse discurso de meter tiro na cabecinha de bandido que está com fuzil, incentivando, logicamente, as ações mais violentas da polícia. Na medida em que ações desastrosas como essa, que matou essa menina, outras ações que mataram cidadãos comuns, trabalhadores inocentes, essa política, essa estratégia pode se voltar contra ele, que quer seriamente ser candidato a presidente da República nas próximas eleições. Wilson Witzel. Ele sempre diz isso nas entrevistas, isso, né? É o sonho dele. Inclusive um sonho próximo, para 2022, né? Mas... Está tentando se aproximar do DEM, inclusive, para cacifar aí uma chapa com potencial de eleição. Só que ele já tem conflitos declarados em relação ao próprio Rodrigo Maia também, e a postura do Witzel em nada agrega o suficiente para poder encabeçar alguma coisa no DEM. Mas pior que isso na minha leitura é a beligerância com que ele trata a própria população do estado dele. Ele não teve a dignidade sequer de se pronunciar ontem em relação ao assassinato da garota Ágata. E parece que até o momento das grandes autoridades do país, apenas o ministro Moro se pronunciou, né? E também o vice-presidente. O vice-presidente da República também, Mourão, inclusive dizendo que agora a gente tem a versão da PM contra a versão de testemunhas. Mas o fato aí, Zé, que eu acho mais complicado, é ainda haver pessoas que tentam pormenorizar o fato através de versões. O fato é, uma garota morreu. Uma garota morreu por uma ação equivocada da polícia. Não é a primeira ação, está acontecendo repetidamente. Pessoas, como o Pablo bem levantou, pessoas pobres estão sendo assassinadas, estão morrendo por falta de efetividade das forças policiais, porque estão insufladas pela agressividade do governador. Um governador perverso que não se preocupa em momento algum com a população do Rio de Janeiro. Um governador que se locupleta e se alegra em dar tiro de helicóptero para baixo de comunidade. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não há justificativa para isso. Esse tipo de discurso que o governador faz, realmente ele não leva a nada mesmo não. Até mesmo porque muita fala e às vezes as ações elas não correspondem. Mas assim, o que eu peço é que esteja isso não transformando, porque foi uma tragédia, é uma comoção social muito grande. Que o tiro isso que eu quero saber. Está provado que o tiro saiu do fuzil da polícia? É nesse ponto que eu quero chegar. É justamente nesse aspecto. Falar assim, poxa... E se saiu de um traficante? Exatamente. Assim, a gente não sabe, porque são versões que foram apresentadas que ainda a gente não sabe como foi que aconteceu. Mas peraí, gente. Quando existe um confronto, a polícia já teria que ter apresentado as provas do confronto. Ou seja, olha aqui, nosso carro tá baleado, nosso policial ficou ferido. Mas não. Tem história jogado lá, porque isso troca de tiro, isso deixa marcas. Então, os bandidos tinham uma pontaria tão ruim assim, de não acertar nada em ninguém. Então aqui as balas. Ela tem um posicionamento muito mais favorável em relação à oposição à polícia. Mas você falou do caso específico agora. Exatamente. Se começar agora a ampliar por isso mesmo que eu tô colocando, porque às vezes você vai colocar isso dentro de uma situação onde daqui pra frente vai ser todas essas mortes que aconteceram foram em situações desastrosas. Não, então assim, eu acho que deve ter um pouco de cautela em relação ao que foi apresentado. Eu acho que depois da investigação que a gente pode tomar um posicionamento mais efetivo em relação ao caso. Mas, infelizmente, mais uma inocente morreu. Uma criança pobre que tinha um futuro pela frente, que estudava inglês, que estava fora ali da curva da maioria, né? Porque estava tendo acesso há muitos instrumentos transformadores. Toda morte de toda e qualquer criança é dolorida, né? Qualquer pessoa. Mas eu acho que a morte é sempre assim. Mas quando é uma criança, conforme o Zé Luiz acaba de dizer, com tanta expectativa, aí fica mais doloroso. Mas uma criança é sempre uma criança. É uma questão importante de pensar, Rosângela, que há no Brasil, e sem conteste, um nível de... tem um autor que chama de homo sacer, um nível de possibilidade da aceitação da morte do outro, sendo que esse outro é alguém imatável. Imatável porque é pobre, imatável porque mora na favela. Pois é, mas se isso tivesse acontecido na zona sul do Rio, tivesse acontecido na Barra da Tijuca, tinha marcha em Copacabana inteira, na Barra da Tijuca inteira agora, com a televisão filmando. Então há uma aceitação, sim, da morte de pobre e da morte de preto. E é isso que é inaceitável, isso tem que ser falado claramente. A política do governador, por mais que ele queira ter boas intenções, que eu duvido muito, se você põe em risco comunidade, pessoas, você tá errada.
Pois é, mas aí você coloca uma polícia que tem, vamos dizer assim, lidado com todo esse tipo de bandidagem e ainda tendo uma oposição por parte dessas favelas. Mas sempre lidou, não lidou? Não, mas olha aqui, mas tá morrendo, foram 45 policiais que já morreram no Rio de Janeiro até do começo do ano até agora. 80 civis. Então imagina como é que esse policial, ele trabalha lá no seu dia a dia em relação a essa tensão do dia a dia. Esse policial, inclusive, tem que ser protegido também pelo Estado. E o Estado faz o quê? Põe ele na linha de frente e tomar tiro de bandido. O papel do governador é proteger a sua força policial, não é expor ela, não. Ele tá expondo a própria força policial dele. Você acha que a população lá do Rio de Janeiro ela não tem sido conivente com muitas situações? Como até você levantou a questão do gato net, não existe isso. Foi só a milícia, não. Porque acontece, todos estão ali tomados por um medo que muitas vezes é mais fácil eu conviver daquela forma lá do que às vezes tentar enfrentar uma... Mas o governador foi eleito para resolver, né? Não foi eleito para matar criança. Sim, sem dúvida nenhuma. O policial ali é uma peça... Mas é isso que eu tô falando. Não, a gente não sabe se foi o governo que matou realmente a criança. Olha, a política do Witzel não está convencendo nesses 9 meses. A gente pode até debater o caso específico da Arca, que é uma tristeza, é uma depressão coletiva no país. Mas o acúmulo de história é que realmente nos demos mal com esse governador.